TV São Carlos. Cor de placa, de trivela, no cantinho pra desempatar. É de letra, de cabeça, bicicleta pra comemorar. A bola vai rolar entre a camisa e o coração. É campeão, e quando ela rola, o mundo para só na torcida sem respirar. E quando ela passa pelo goleiro, o Brasil inteiro vai comemorar. Grande abraço a você que nos acompanha aqui na TV São Carlos, sempre falando de futebol no Show de Bola. Ao meu lado, Teixeira Júnior. Muito obrigado pela presença, Teixeira. Um abraço a você, Felipe, ao telespectador da TV São Carlos, Canal 7. Mais uma vez, ao seu lado e toda a equipe, o Valdecírio, o Rodrigo, a Lívia, para levar para o telespectador mais um show de bola. Falar do esporte de um modo geral, vamos falar do São Carlos, que no último final de semana teve aí a entrega das faixas, uma festa muito bonita lá no Santa Cruz, na cidade de Ribeirão Preto. E nós vamos falar já sobre esse jogo e essa festa da equipe são carlense. Com certeza, vamos falar de tudo, de futebol que rolou aqui no Brasil, também na região de São Carlos. Falar, começando, do time do São Carlos, que olha, já começou a renovar com seus principais jogadores para o Paulistão da Série A3 do ano que vem. Vamos lembrar que o time da Série A3 tem que ser reformulado, porque o time foi bem, conseguiu o título, mas Série A3 é um nível acima, Teixeira? É verdade, tem que ser bem reformulado, diga-se de passagem. São Carlos fez uma brilhante campanha, mais uma vez, ficou com o bicampeonato da segunda divisão, campeonato difícil também. São equipes aí que se equivalem, um nível técnico bastante equilibrado, mas com méritos dentro do campo de jogo. A equipe de São Carlos conseguiu o título, conseguiu acesso para a Série A3, agora é completamente diferente. Série A3 é muito mais difícil, existe um profissionalismo muito maior nessa Série A3, as equipes têm que ser fortes, elas são fortes e a equipe de São Carlos não pode ser diferente. A diretoria já está aí a campo, contratando, renovou já alguns contratos de alguns jogadores que participaram dessa brilhante campanha da segunda divisão, alguns jogadores novos também chegando, e nós esperamos, assim como o torcedor são carlense, que o São Carlos para a Série A3 do ano de 2016 realmente seja uma equipe forte, uma equipe que possa brigar com as grandes concorrentes desta série e buscando aí o acesso para a Série A2 do ano de 2017. Com certeza, a gente vai falar das renovações já, porque antes de falar das renovações, a gente tem que falar das mudanças que o Campeonato Paulista está passando. Tanto a Série A1 quanto a Série A2 e também a Série A3 vão ter uma mudança no regulamento para o ano de 2016. A Série A3 vai se tornar mais difícil, Teixeira. Série A3, assim como a Série A2 e a Série A1, terão apenas 2 times subindo. A Série A1 não tem ninguém subindo, mas a Série A2 e a Série A3 vão ter apenas 2 times subindo, assim como a Série B, e 6 equipes vão ser rebaixadas. Então a gente vai ter ao todo 8 equipes nessa transição, mas apenas 2 sobem e 6 equipes vão descer de divisão em 2016. Um nível de dificuldade muito maior, Para que isso? Para que em 2017, tanto a Série A1 como a Série A2 e a Série A3 tenham 16 equipes disputando o campeonato. Então, em 2016, a gente vai ter essa mudança para que em 2017 a gente tenha essa alteração aí. 2016, então, caem em 6 equipes e sobem apenas 2. Mais difícil de subir, o elenco tem que ser mais qualificado ainda, Teixeira? Não tem a menor dúvida. Uma reformulação muito grande do departamento técnico da Federação Paulista de Futebol. Como você disse, o campeonato começa com 20 equipes, 2 conseguem o acesso para a Série A2, mas por outro lado, 6 serão rebaixadas. Para 2017, o campeonato ficar com 16 equipes, tanto a Série 1, como você colocou muito bem, a Série A2 e a Série A3. Se o nível de dificuldade já era grande com 4 rebaixados, com 6 esse nível sobe e sobe numa porcentagem muito grande. Portanto, as equipes da Série A3 ou da Série A2 também, da própria Série A1, vão ter que se reforçar, vão ter que ter equipes fortes para não brigar no rebaixamento. A equipe tem que ficar ali da fase intermediária para o grupo de cima, brigando aí para buscar o acesso ou, na pior das hipóteses, na faixa intermediária.
Caso contrário, se ficar ali na parte de baixo, a equipe vai correr sério risco de rebaixamento. Com certeza, como você tinha dito, né, além de ser um nível técnico maior, além de precisar de passar por uma reformulação, a gente tem então que, se visar no mínimo a manutenção, vai ter que reforçar muito bem o plantel. E por isso, o time do São Carlos já começou algumas renovações, e dentre elas estão aqui o goleiro Tom, o lateral esquerdo e o meio atacante, os irmãos Matheus Augusto e Mário Augusto, além dos atacantes Elton e Mariano. Todos esses já renovaram com a Águia da Central e por isso estarão no plantel da Série A3 do ano que vem. Bons nomes, Teixeira? Bons nomes. Mário Augusto, o irmão dele, Matheus Augusto, o Tom, que é um goleiro experiente, que traz muita tranquilidade para a equipe a qual ele defende, com várias passagens aí boas por grandes equipes aí do interior, principalmente do estado de São Paulo. O Elton, o Mariano também são dois bons meia atacante, jogadores importantes, experientes, que vão ser de muita utilidade para a equipe do São Carlos na Série A3 do ano que vem. Uma reformulação boa aí, esses jogadores demonstraram no último campeonato da Segundona que tem plenas condições técnicas de defender qualquer equipe na Série A3. Com certeza. Lembrando que o volante João Carlos, além do lateral direito Ivan, já tem a negociação de renovação encaminhada. Ainda não fecharam, mas já tem encaminhado. Lateral direito Ivan, veloz pelo lado, assim, ataca muito bem. Acho que é um bom nome para a Série A3, né? E o volante João Carlos também, bom tempo aqui como titular. Acho que dá para apostar, né? Dá para apostar. São dois bons jogadores também, que mostraram isso também no campeonato da segunda divisão, defendendo a equipe de São Carlos. São Carlos vem se preparando, como eu disse há pouco, renovando aí o contrato de vários jogadores que participaram da Segundona e demonstraram ter condições de disputar uma Série A3, que, como nós dissemos, é muito mais difícil. Alguns novos jogadores também já chegando, e a própria diretoria já tem aí no bolso do colete vários nomes, e é questão aí de algumas semanas aí para o plantel do São Carlos estar, se não 100%, mas pelo menos aí 70%, 80% para o início da Série A3. Com certeza, já citado aqui pelo Teixeira Júnior, jogo que acabou em 0-0, igualdade entre São Carlos e Botafogo de Ribeirão Preto. Teixeira? Olha, a festa foi muito bonita no estádio Santa Cruz. Um bom público presente, prestigiando, Botafogo campeão da Série D do Brasileirão, com todos os méritos também, e o São Carlos, como nós dissemos, e o torcedor São Carlense sabe disso, com muita propriedade, o São Carlos brilhantemente conseguiu o título do Campeonato Paulista da segunda divisão. A entrega das faixas, os jogadores do Botafogo receberam as faixas, o mesmo acontecendo com a equipe do São Carlos. Só lembrando, né, que o Botafogo foi o campeão brasileiro da quarta divisão, a Série D, em cima do River do Piauí, e o São Carlos o campeão, portanto, da segunda divisão aqui do estado de São Paulo. Um jogo comemorativo aí para as duas equipes campeãs da região. É uma festa bonita, como eu disse. O jogo em si acabou não agradando o bom público que foi ao Santa Cruz. Foi 0-0, né? 0-0, um jogo quando nós não temos gols, ele acaba não trazendo aquela emoção que o torcedor gosta de ver, que é o gol. Mas, em si, o São Carlos fez até uma boa apresentação. Jogou de igual para igual com a equipe do Botafogo, teve algumas poucas oportunidades, o mesmo acontecendo com o Botafogo. Um jogo muito truncado, um jogo mais de meia cancha. Como eu disse, raríssimas oportunidades para ambas as equipes. Tivemos ali no finalzinho do jogo ali um desentendimento ali, uma entrada mais brusca ali de alguns jogadores e tal, mas no final acabou tudo bem e realmente a festa foi coroada, as duas equipes receberam merecidamente seus jogadores as faixas de campeão. E deu para ver que os jogadores estavam um pouquinho cansados também, né? Teve que voltar das férias aí para tentar fazer um jogo amistoso, também não é muito fácil, né? É final de temporada também, o jogador já está um tanto esgotado, louco para as férias de final de ano, para ficar com seus familiares. Acabaram tendo um período aí de descanso após o término do Campeonato Paulista da segunda divisão, retornaram aí para o jogo final, o jogo da festa, mas sem dúvida nenhuma, foi um jogo bom, um jogo onde o São Carlos conseguiu
diga-se de passagem, um bom resultado. A equipe do Botafogo é uma equipe muito mais qualificada, não resta a menor dúvida disso. E conseguiu um empate jogando fora de casa lá no estado de Santa Cruz, não deixa de ser um bom resultado. Com certeza. O time do Botafogo se prepara para disputar a primeira divisão, né, do Paulistão. Vai disputar o Paulistão, a primeira divisão. O ano passado fez um grande campeonato paulista, a equipe do Botafogo. Tem uma tradição muito grande, jogadores acabam se revelando na equipe do Botafogo. E só para citar um grande exemplo, o Raí, o próprio Sócrates também, os dois irmãos que acabaram se destacando no Botafogo, foram para grandes equipes, seleção brasileira, e o Botafogo tem isso, revela grandes jogadores. E esse ano nós esperamos que não seja diferente, que o Botafogo é aqui da região, nós teremos aí algumas equipes grandes enfrentando o Botafogo lá no Santa Cruz, e quando nós temos jogos bons no Santa Cruz, como teremos agora também em Araraquara, na Arena da Fonte, o torcedor de São Carlos acaba indo tanto para Ribeirão como para Araraquara para prestigiar as grandes equipes do futebol paulista. Com certeza. Para fechar o assunto do São Carlos, vamos falar sobre a renovação mais badalada do time do São Carlos, né? Renovação de contrato do treinador, que, como todo mundo já sabia, já se esperava, o Rafael Guanais vai permanecer durante a Série A3 no São Carlos. Importante renovação, né? Importante, uma notícia boa para o futebol profissional de São Carlos. O Rafael Guanais teve aí várias propostas, é um moço, e nós temos dito isso, um jovem treinador de 34, 35 anos, se não me falha a memória. É isso mesmo. Bastante inteligente, estudioso. Isso é muito importante para qualquer treinador que está começando uma carreira. E o Rafael tem demonstrado isso nas equipes que tem dirigido. E esse ano fez aí um grande trabalho na equipe de São Carlos, conseguiu mais um acesso. E é claro, quando você consegue os acessos, a equipe faz um grande campeonato, as propostas surgem. E para ele não seria diferente. Mas ele preferiu ficar na equipe de São Carlos, renovou o contrato e vai ser de muita utilidade. Porque hoje nós podemos dizer, embora com pouca idade, já é um treinador bastante experiente no futebol profissional e vai ser útil para a nossa equipe. Com certeza. Para a gente começar a falar sobre campeonato brasileiro, começar a falar sobre futebol nacional, não podemos deixar de ressaltar aqui o já assegurado título do Corinthians, né, Teixeira? Superior aí durante boa parte do campeonato, foi incontestável o título do Corinthians, com o Tite sendo o principal mentor, o principal gestor desse time do Corinthians aí que conquistou o hexacampeonato. Conquistou o hexacampeonato e, diga-se de passagem, com todos os méritos. Desde o início do campeonato, a equipe corintiana foi disparada a melhor equipe. Conseguiu aí com 2 rodadas de antecipação o título, poderia ter conseguido com 4, 5. É que os resultados acabaram não favorecendo a própria conjuntura desses resultados, mas o próprio torcedor, a crônica, nós já sabíamos antecipadamente, às 5, 6, 7 rodadas, que dificilmente o título escaparia da equipe corintiana. O Tite fez mais uma vez um grande trabalho. Hoje, indiscutivelmente, é o melhor treinador do Brasil e o Corinthians tem também o melhor elenco do Brasil. E nós pudemos sentir isso no clássico do último final de semana. O Corinthians acabou goleando, resultado até certo ponto, em que se diz, em relação ao placar surpreendente, acabou batendo São Paulo por 6-1, e o Corinthians jogou apenas o início do jogo com 2, 3 titulares. E os jogadores que entraram acabaram dando conta do recado. E aí mostra o que eu disse. O Corinthians tem o melhor elenco do futebol brasileiro hoje. Com certeza. Quem entrou deu conta do recado e quem saiu, o torcedor corintiano, não sentiu falta. Isso é muito importante em qualquer equipe. É aí que entra a própria estrutura da equipe profissional e entra o planejamento. E o planejamento do Corinthians foi muito bem feito e a própria estrutura do departamento de futebol profissional do Corinthians, diga-se de passagem, é muito boa e tem demonstrado isso nos últimos anos. Vamos já começar a falar do São Paulo, que foi um assunto do último bloco. O time do São Paulo que perdeu de 6-1, uma goleada expressiva para o time do Corinthians. Teixeira, o que está acontecendo com o São Paulo? O que fazer para tirar o time dessa situação? É uma situação difícil do São Paulo. O resultado em si, como eu disse, foi surpreendente. Agora, o placar acabou sendo abusivo demais. Num clássico de 2 grandes equipes, 2 equipes de tradição. Corinthians jogando praticamente como uma equipe reserva. Como eu disse há pouco, apenas com 2, 3 titulares iniciaram o jogo. Claro que o Corinthians tem elenco,
também foi colocado isso. Mas você perder de 6 e a circunstância da derrota, e quem acompanhou o jogo pôde sentir isso, é algo preocupante. E depois desse jogo, as coisas que já não eram boas lá pelos lados do Morumbi se tornaram piores. E alguma coisa tem que ser feita e vai ser feito. E nós já pudemos sentir, logo no domingo à noite, após o jogo, algumas entrevistas, principalmente do diretor, o Ataíde Gil Guerreiro, que é o diretor de futebol da área técnica do São Paulo. Vão terminar o campeonato, faltam 2 jogos, agora não se pode mexer em nada e nem se deve mexer em nada. São Paulo ainda briga pelo G4, ainda permanece no G4, mesmo com essa goleada, mas após o término do Brasileirão, as coisas vão mudar radicalmente dentro do São Paulo. E é fácil a gente fazer uma análise. Existe alguma coisa de muito grave dentro do São Paulo Futebol Clube. O grupo, quando ele quer, ele derruba o treinador. Isso é verdade. E vários jogadores desse grupo, ou a grande maioria, e a própria imprensa tem dito isso reiteradas vezes, acabou derrubando o Muricy Ramalho. O Muricy Ramalho, que é uma bandeira lá no clube do Morumbi. Então, por aí, o telespectador pode fazer uma análise. Se conseguiram derrubar o Muricy, eles derrubam qualquer treinador. Então, existe algum grupinho lá dentro, um ou mais grupos, que se não tiver de acordo com o que eles acham que é o certo, eles acabam derrubando o treinador, comissão técnica, e isso acaba refletindo e prejudicando uma grande equipe como é o São Paulo Futebol Clube, de tantas glórias e tantas tradições. Então tem que ser mudado radicalmente. Esse elenco do São Paulo tem que ser mudado aí 80%, 90%, pode chegar até 95%. Porque senão o São Paulo não vai se recuperar dentro de nenhuma competição. Com certeza. Porque aí, isso nós temos sentido. E a grande imprensa de São Paulo, que está lá, que faz a cobertura do dia a dia, sente também que existe um grupo que manda dentro de São Paulo. E a própria atrapalhada da diretoria também. Ah, atrapalhou bastante. Atrapalha bastante também. Quer dizer, com gravações lá que acabaram comprometendo o presidente, mas dizendo que tinha gravação, essa gravação também não apareceu, presidente demissionário. Então existe toda essa parte política também, isso também acaba atrapalhando. Isso não dá tranquilidade para nenhum treinador, nenhuma comissão técnica trabalhar dentro de um grande clube. Então as coisas têm que serem reformuladas de uma maneira muito grande dentro do São Paulo. Com certeza. Para fechar o assunto São Paulo, se você, Teixeira Júnior, fosse o presidente do São Paulo, quem seria o novo treinador? Olha, o novo treinador do São Paulo, se eu fosse um dirigente, seria o Muricy Ramalho. Tem identificação com o clube? Tem identificação com o clube, é um grande treinador, está recuperado aí fisicamente da doença que ele foi acometido, bem recuperado, graças a Deus, e ele, sem dúvida nenhuma, é um grande treinador. Mas tem um porém, um handicap negativo, nesse nome que eu estou dizendo. O presidente do São Paulo hoje, é brigado, né? O Leco, que tem o apelido de Leco, ele não se dá e não gosta do Muricy Ramalho. Exatamente. Então entra aí a questão pessoal. Mas para mim seria o Muricy Ramalho. Ele se identifica com o clube e é um grande profissional. Então tá certo. Agora vamos focar no Santos e no Palmeiras, que disputam aí a primeira partida da Copa do Brasil ao decorrer dessas semanas. Vão começar aí a fase final da Copa do Brasil. Os dois times que já abandonaram praticamente o Campeonato Brasileiro. Santos ainda está brigando pela Libertadores, Palmeiras já está mais distante. Palmeiras, a única chance é realmente o título da Copa do Brasil, mas as duas equipes já estão aí abandonando o Campeonato Brasileiro. O time do Palmeiras jogou no sábado, empatou com o Cruzeiro, fez o feijão com arroz e agora se prepara realmente para o jogo decisivo. Jogou até com o time reserva, né? Palmeiras jogou com reserva no último sábado, empatou com o Cruzeiro. Palmeiras não aspira Libertadores, não aspira nada no Brasileirão. É um resultado em si que acabou não agradando o próprio torcedor palmeirense. Mas, como eu disse, Palmeiras não busca mais nada dentro da competição, preservou os titulares para o primeiro jogo da quarta-feira
na decisão da Copa do Brasil, jogo que será na Vila Belmiro, jogo dos mais difíceis. E o Santos também, já emendando, também preservou vários titulares no jogo do último domingo lá na cidade de Curitiba. Exatamente, veio chegando com uma fase meio mais ou menos, né? Empatou com o Joinville, perdeu do Curitiba, mas jogou os jogos aí, esses últimos 2 jogos, com o time reserva, se preparando, lógico, para o último jogo, confronto aí da Copa do Brasil, que é o jogo mais importante. Então o Santos também está aí se resguardando para a partida final. Tudo ou nada para Santos e Palmeiras. Olha, eu vejo que foi um erro grande da equipe do Santos. O Santos até no sábado, eles ia com a equipe titular, com todos os seus titulares. O Santos ainda tem possibilidade, ou tinha mais possibilidades antes dessa derrota, de voltar. Se ele vence o Coritiba, ele voltava para o G4. Agora, segundo o treinador, o Dorival Júnior, alguns jogadores que estavam cansados, pediram para não jogar, e ele acabou pondo uma equipe reserva. O Santos foi mal, não jogou nada, essa equipe desentrosada, campo molhado, muita chuva lá em Curitiba, isso é normal. Acabou perdendo, a situação ficou muito mais difícil. Em relação à Copa do Brasil, como eu tenho dito, indecisão de 2 grandes equipes, você não pode apontar um favorito. Até uns 20, 30 dias atrás, eu diria que o Santos teria um ligeiro favoritismo. Hoje já é mais difícil. Hoje, eu digo que as 2 equipes estão no mesmo nível. O Santos tem oscilado, caiu de produção, e o Palmeiras também oscila. Faz bons jogos e ora faz maus jogos. Então tá certo, tá tudo em aberto, tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileiro. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço para você, muito obrigado e até a próxima.